Aprendi duas coisas na estrada. Primeiro, quem cala, esconde. Segundo, quem cala, às vezes é o único que está tentando dizer a verdade. Não é o tipo de coisa que eu gosto de ficar lembrando, mas tem dia que parece que volta tudo. Vem aquele mesmo vento morno no peito, como se fosse noite abafada, o cheiro de lona quente e a lembrança do bilhete dobrado. É estranho como tem coisa que ninguém vai acreditar, e mesmo assim a gente precisa contar, nem que seja para tirar um pouco da culpa do ombro. Então, se tem alguém aí ouvindo, escuta isso aqui até o fim, porque não foi invenção, não foi loucura e também não foi só mais um desaparecimento de estrada. Foi entrega, só que de um corpo, e eu fui o caminhoneiro. Tava indo do Triângulo para uma descarga em Ribeirão. Madrugada de terça para quarta, mais ou menos 3h30. Parei num ponto de apoio em Iturama que eu já conhecia, aqueles lugares que o povo chama de seguro, porque tem câmera no pátio. Mas quem roda à noite sabe que câmera não impede silêncio. Eu estava cansado demais, tinha dirigido direto desde Uberaba, a cabeça pesando. Encostei o banco, fechei os olhos e nem lembro de ter pegado no sono. Acordei com aquela sensação de que tinha alguém me olhando. Sabe quando você abre o olho e já sabe que tem algo errado, mas ainda não entendeu o quê? Pois é. Eu estava no banco do motorista ainda, suando por dentro da camisa. Olhei pelo vidro e vi um homem encostado na lateral do baú, sentado no chão, com as costas na lataria. Mas não era um estranho qualquer. Ele estava com o uniforme azul da Transmédia, aquela transportadora onde meu parceiro de estrada tinha trabalhado por anos. O mesmo parceiro que desapareceu em 2016, o Edivaldo. Eu não vi rosto direito, só vi o uniforme amassado, sujo, com uma etiqueta meio rasgada no peito. E o homem segurava um papel. Quando eu desci, ele me estendeu o bilhete com a mão firme. Não disse uma palavra. O papel dizia: "Me leva até Campina Verde, não posso chamar atenção." Fiquei parado, segurando aquele bilhete como quem segura um fósforo aceso. O cara não dizia nada, não piscava, só esperava. E olha, por algum motivo que eu não sei explicar até hoje, eu aceitei. Falei só com a cabeça. Ele levantou devagar, abriu a porta do carona e entrou como se já tivesse feito aquilo antes. Nem uma palavra. A estrada entre Iturama e Campina Verde é reta, vazia e escura. E naquela madrugada, ela parecia desligada do mundo. O homem ao meu lado não dormia. Não olhava para mim. E também não parecia perdido. Ele estava indo para algum lugar com um propósito. Disso eu tinha certeza. 15 minutos depois, comecei a notar uma coisa estranha. As costas da camisa dele estavam úmidas. E não era suor. Era algo mais escuro, mais viscoso. Uma mancha irregular descendo do ombro. Antes que eu pudesse perguntar, ele puxou outro bilhete do bolso. Dobradinho. Me entregou sem pressa. Fui obrigado a fazer, mas não vou deixar eles sumirem com o corpo. Meu estômago travou. Minha mente correu até 2016, quando Edivaldo desapareceu sem deixar rastro. A empresa disse que ele abandonou o caminhão num posto e fugiu. Eu fui a última pessoa a falar com ele, numa descarga em Goiás. Ninguém nunca mais viu ou ouviu falar. E agora, esse homem, com o mesmo uniforme da Transmédia, manchado, calado, me falando por bilhete que tem um corpo, comecei a entrar em estado de alerta. Mas tentei manter a calma. Peguei o celular sem fazer barulho e mandei mensagem para o Rogério, segurança de empresa que trabalhou comigo anos atrás. Mandei a foto do uniforme, fingi que estava tirando selfie. Falei: "Consegue puxar no sistema da Transmédia esse nome aqui da etiqueta? Tô com um cara estranho dentro do caminhão." Ele respondeu 5 minutos depois. A mensagem chegou como uma pá de cal. "Kleber, esse nome tá ativo. Consta como em trânsito desde 2016. Nunca deram baixa. O cara tá rodando desde o desaparecimento do Edivaldo." Fechei o celular, senti a pele gelar. Comecei a pensar no que eu ia fazer. Parar, chamar a PRF, deixar esse homem na estrada? Mas antes que eu decidisse,
Ele apontou para o acostamento com o dedo. Só apontou, sem falar nada, como se tivesse chegado a hora. Parei numa entradinha de terra, perto de uma fazenda desativada. O homem desceu. Eu desci também, meio sem saber o porquê. Ele caminhou até a carroceria do caminhão. A lona estava solta. Ele puxou sem pressa. Eu vi, e tudo dentro de mim congelou. Ali, dentro da carroceria, enrolado em sacos plásticos que já estavam rasgando pelas pontas, tinha um corpo, decomposto, ressecado, com parte da roupa ainda no lugar. O cinto de fivela do Edivaldo, a aliança ainda no dedo. Era ele. E foi aí que o homem me entregou o último bilhete daquela noite. Eles mandaram sumir. Eu guardei. Na parte 2, eu conto o que aconteceu quando tentei denunciar, o que a polícia fez, o que a empresa apagou e o que eu nunca mais consegui esquecer, porque aquele homem não falou nenhuma palavra, mas fez mais do que muita gente que fala demais. Eu queria dizer que fiz tudo certo depois daquilo, mas eu travei. Fiquei parado na beira do caminhão olhando para o corpo, enquanto aquele homem, que nunca disse uma palavra, encarava tudo como se fosse o velório mais silencioso do mundo. Não tinha vela, não tinha caixão, tinha plástico rasgado, cheiro ácido e um cinto com a letra E na fivela. Era ele. Eu sabia. E não tinha como ninguém me convencer do contrário. O homem pegou a lona, cobriu o corpo de novo e fechou a carroceria como se estivesse devolvendo o que era dos outros. Como se aquilo tivesse sido só um favor. Aí ele fez uma coisa que me persegue até hoje. Ele me entregou o crachá dele. Era antigo, plástico esbranquiçado, com o nome impresso torto, foto gasta. Renato B. da Silva, expedidor Transmédia Logística. Renato, eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas agora, olhando nos olhos dele pela primeira vez, eu entendi. Ele foi o cara encarregado de sumir com o Edivaldo. Mas não sumiu. Ele guardou. Depois de me dar o crachá, Renato virou as costas e entrou na mata. Devagar. Nem olhou para trás, nem correu. Só foi e sumiu ali, no escuro, sem falar, sem pedir desculpa, sem se explicar. Eu fiquei sozinho com aquele caminhão e com aquele corpo que não devia mais estar aqui. Eu liguei para a polícia, disse o que vi, disquei direto para uma delegacia da região e expliquei tudo o que pude. Ou melhor, tudo que eu conseguia dizer sem parecer maluco. Mandaram esperar no local. Um carro chegou umas 2 horas depois. Um carro comum, sem giroflex, com 2 homens vestindo camisa social fora da calça. Sem farda, sem identificação. Fizeram poucas perguntas. Evitavam olhar para mim. Um deles abriu a carroceria, fechou de novo e disse assim, seco: "A empresa já foi informada. A gente vai resolver isso discretamente." Eu retruquei na hora. Falei que aquele corpo era do Edivaldo, que tinha família, que estava desaparecido há quase 10 anos. Um deles respondeu com uma frase que ainda ecoa na minha cabeça: "É melhor o senhor não se envolver além disso. Essas coisas não são para caminhoneiro resolver." No boletim de ocorrência que eu pedi para assinar, não tinha nome de ninguém. O corpo foi recolhido sem perícia, sem imprensa, sem nada. No dia seguinte eu liguei para o Rogério, o cara da segurança que tinha puxado o nome do Renato. Pedi para ele tentar de novo. Ele me respondeu sério: "Kleber, não sei o que você se meteu, mas o nome do cara sumiu. Saiu do sistema. Não tem mais nada, nem histórico." Eu tentei acessar as redes sociais antigas da empresa, os arquivos internos, até mandei e-mail para o RH da Transmédia dizendo que tinha informações sobre um funcionário desaparecido. Me responderam com uma frase padrão: "Não possuímos registros ativos ou inativos com os dados mencionados." Ou seja, apagaram. 2 semanas depois, minha irmã, que trabalha num cemitério público da região, me mandou uma mensagem com foto. Era da folha de sepultamentos de indigentes. Sepultado, sexo masculino, adulto, identidade não confirmada, corpo encontrado em área rural, enterro autorizado por delegacia local,
Data batia. Região batia. Nome? Nenhum. Edivaldo tinha sido enterrado como ninguém. Eu tenho o crachá do Renato até hoje. Guardei numa caixa de ferramenta dentro de um saquinho zip. Nunca mostrei para ninguém. Nem sei se adiantaria, porque no fim das contas, o que mais me assombra não é o corpo, não é o cheiro, nem a cena da lona. É o silêncio do Renato, o silêncio da polícia, o silêncio da empresa e, principalmente, o silêncio das pessoas que sabem o que aconteceu, mas vão continuar fingindo que nunca existiu um Edivaldo, nem um Renato, nem uma madrugada abafada com um caminhão parado e um corpo devolvido por alguém que não quis obedecer até o fim. Você que está ouvindo talvez ache exagero, talvez ache que inventei tudo, mas eu garanto uma coisa: na estrada tem coisa que a gente não explica e tem gente que só consegue pedir socorro sem usar a voz. Só que quando você entende o que ele quis dizer, já é tarde demais. Se essa história te arrepiou de um jeito diferente, se em algum momento você se pegou imaginando esse homem parado do lado do seu caminhão, então não esquece de se inscrever no canal. Aqui, quem conta é o povo. E cada relato pode ser o próximo aviso que você precisava ouvir. Clica aí, ativa o sininho e fica com a gente. Porque no Diário de Terror, ninguém inventa, só relata. Eu nunca fui de fazer perguntas demais. Para quem vive de frete de última hora, saber demais, às vezes, é o que te afunda. Só que tem uma coisa que ninguém te ensina. Tem frete que te escolhe. E quando isso acontece, você pode até achar que é coincidência. Mas não é. Faz uns meses aí, teve uma carga que não era para mim. Isso eu tenho certeza, mas foi para mim que ela veio. Era um domingo, fim de tarde. Eu estava com o caminhão encostado num posto em Água Preta, esperando qualquer chamada no aplicativo de frete. O movimento estava morto, só pingando coisa ruim. Aí chegou essa proposta. Trajeto, 180 quilômetros. Valor, R$ 1.200. Encomenda leve, sem nota. Sem pensar duas vezes, aceitei. Na hora já me liga um número com DDD de Recife. Voz firme, direta. Tem que buscar num ponto de encontro, não é residência, e a caixa vai no banco de trás, não no baú. Eu ri, achando que o cara estava brincando, mas ele insistiu. Disse com todas as letras: tem que ficar perto de você, confio mais assim, tá entendendo? E aí me deu a localização. Quando eu cheguei no lugar, não tinha placa, não tinha portão, não tinha nada. Era tipo um galpão velho, meio murado, fechado com corrente. O cara estava lá fora já com a caixa nas mãos, pequena, de madeira clara. Devia pesar uns 2, 3 quilos no máximo. Eu falei: quer que bote aqui mesmo no banco? Ele assentiu e falou como se fosse um aviso. Não mexe, não abre, não encosta, só entrega. O combinado é esse. E antes de entrar no carro dele e sumir, soltou a frase que ficou na minha cabeça até hoje: se ouvir barulho, ignora. Só isso. E partiu. Eu respirei fundo, amarrei a caixa com o cinto de segurança ali no banco traseiro da boleia estendida e peguei a estrada. No começo, tudo calmo. Mas com uns 30 minutos de viagem, começou o primeiro estranhamento. Era um som molhado, como se tivesse água chacoalhando ali dentro. Mas não constante. Às vezes balançava de um jeito, depois parava, e de vez em quando vinha um toque seco, tipo madeira batendo por dentro. Não era barulho de peça solta, era barulho de algo se mexendo. Eu liguei o rádio para distrair, mas minha cabeça já tinha ido longe. Parei num posto pequeno para comer um PF, estiquei um pouco as costas, tranquei a boleia com chave, alarme ativado, tudo certo. Fiquei uns 25 minutos no máximo. Quando voltei, na hora que abri a porta do caminhão, eu congelei. A caixa estava no chão da boleia. Ela tinha saído do banco. Eu fui direto conferir a trava da porta
intacta. Nenhum sinal de arrombamento, alarme mudo, chave comigo o tempo todo. Mas a caixa tinha uma coisa que me arrepiou inteiro. 2 marcas fundas nas laterais, como se alguém tivesse apertado por dentro. Como se alguma coisa ali tivesse tentado empurrar as paredes para sair. Foi nesse momento que comecei a pensar besteira. Será que tem um animal? Um bebê? Tô levando gente aqui dentro? A cabeça vai longe. Eu tentei levantar a tampa, mas ela era presa com rebites metálicos. E na frente tinha um número de série gravado. Nada ali dava margem para ser frete comum. A caixa estava vedada como equipamento médico. Mas o cliente tinha dito, sem nota. Tirei foto e mandei para o número do contratante. Segundos depois, recebo a resposta. Eu avisei que era para ficar lacrada. Você tá a caminho? Eu menti. Respondi que estava sim, que estava chegando. Mas naquele momento, eu já tinha virado o caminhão na outra direção. Eu não ia entregar aquilo sem saber o que era. Ia desviar e abrir, nem que fosse no meio do mato. Só que apareceu uma oficina ali na beira da pista, aberta. Falei com o mecânico. Um senhor simples, tranquilo, daqueles que já viu de tudo. Expliquei que era uma caixa trancada com rebite e que precisava abrir. Ele olhou, franziu a testa e disse, isso aí não é caixa comum, não. Parece caixa de transporte clínico. Eu só falei, então abre. E ele pegou a serra. A serra fazia aquele barulho seco, metálico batendo na madeira. O cheiro da faísca cortando o ar. Eu fiquei ali do lado, com a mão no joelho, meio curvado, suando frio. O mecânico parou no meio e falou, tá seguro disso, moço? Isso aí tá bem preso. Quem lacrou isso aqui não queria que fosse aberto, não. Eu só respondi com a cabeça. Não tinha mais como voltar atrás. O que quer que fosse, já tinha me escolhido. Eu precisava ver. Ele terminou o corte, puxou a tampa com uma alavanca e o que apareceu dentro era um boneco de criança, tamanho real, enrolado num plástico bolha transparente. Corpo mole, braços virados para cima, olhos fechados. Só que o que chamou a atenção não foi o boneco em si, foi o que tinha dentro dele. Tinha um tubo de soro enfiado no peito e o tubo estava cheio de um líquido vermelho escuro, viscoso, com pequenas bolhas subindo lentamente. O mecânico puxou para olhar melhor, encostou o dedo e disse sem pestanejar, isso é sangue, tá fresco. Na hora eu dei um passo para trás. Ele se abaixou mais, apontou para umas fitas coladas nas costas do boneco. Tem sensor aqui e conector de dado. Isso é boneco de teste clínico ou de simulação médica. Mas esse sangue aí não é de laboratório, não. Tem cheiro de humano. Eu senti a garganta fechar. Não era susto, era repulsa. Era medo do que eu estava carregando, do que aquilo podia significar. Era só um boneco, mas com sangue verdadeiro e com um tubo instalado. Aquilo não tinha propósito normal. Eu desliguei o celular, joguei no banco. Nem quis mais saber. Fui embora da oficina sem responder nada. O mecânico nem me cobrou. Ficou parado na porta, olhando a caixa vazia que eu deixei para trás. Voltei para a estrada com o estômago revirado, dirigindo no escuro. Não tinha coragem de ir para casa. Não tinha coragem de entregar aquilo para ninguém. Dirigi por horas, sem rumo. Parei num posto maior, tomei banho, dormi mal, trancado na boleia. No outro dia liguei para o número do cliente, fora de área. Tentei de novo e de novo. Depois disso, nunca mais consegui contato. 2 dias se passaram. Eu não contei para ninguém, nem para minha mulher. Só pensei em esquecer, deixar para lá. Mas na quarta-feira de manhã, 07h48 da manhã para ser exato, chegou uma notificação no meu WhatsApp. Mensagem de número desconhecido. Abri. Era uma foto. E o que tinha na foto me fez quase deixar o celular cair no chão. Era eu, sentado no banco do motorista do meu caminhão, com a mão no volante, parado no acostamento. Só que a foto estava tirada de dentro da boleia, de trás, do mesmo lugar onde a caixa estava.
A legenda, escrita em letras brancas frias, dizia: "Fica no seu lugar. A próxima vai ser maior." Meu coração parecia que ia parar. Eu fiquei olhando aquilo parado, sem respirar, por vários segundos. Não era montagem. A iluminação era da hora exata em que eu tinha parado no acostamento antes de desviar do trajeto. Significa que em algum momento tinha uma câmera lá dentro comigo, gravando, observando, e se tinha câmera, tinha alguém por trás, alguém que sabia tudo, que me escolheu, que me deixou ver o que eu não devia, e agora estava dizendo claramente que aquilo não acabou. Desde então, eu não aceitei mais carga sem saber o que era. Não transporto mais nada que o cliente não queira dizer com todas as letras. Mas às vezes, de madrugada, quando eu estou encostado para dormir em algum pátio, eu fico com a sensação de que alguém está me olhando de novo. Que talvez aquela caixa nunca foi só sobre sangue ou boneco. Talvez tenha sido só um teste para ver até onde eu iria, para ver se eu serviria para algo maior. E sabe o que é pior? Eu fui até o fim. Eu não sei se tem gente que sente a estrada do mesmo jeito que eu, mas tem noites que não tem mais chão debaixo da roda. Tem noite que o asfalto vira espelho e tudo que você vê é o que você perdeu. E nessa noite específica, o que eu tinha perdido era tudo. Meu nome é Celso Bianchini, tenho 47 anos, sou do interior do Paraná e rodo desde os 19. E se eu tô mandando esse áudio aqui pro canal, não é para buscar like nem pena de ninguém. É só porque eu acho que alguém precisa saber. Alguém precisa saber o que acontece quando a gente vira invisível. Na época, fazia pouco mais de um ano que minha transportadora tinha falido. Meu casamento foi pro ralo junto. Eu tentava me manter na ativa, pegando frete de outro, alugando o caminhão dos outros, mendigando quilometragem em grupo de zap. Eu tava só. Não sozinho. Só é diferente. Naquela noite eu estava subindo de Londrina para Ourinhos, numa rota que nem estava prevista no meu GPS. Fui desviar por causa de um protesto mais para frente e acabei entrando por uma BR que parecia não acabar mais. Chuva fina, pouca luz. Era tipo 3 da manhã e eu já tinha passado da fase de ficar com sono. Eu estava acordado demais. Daquele jeito que só quem já pensou besteira sabe como é. Aí vi a placa. Era uma coisa torta, meio escrita à mão. Posto e repouso. Estrada é cura. Não sei por que aquilo me pegou. Era tão direto. Nem pensei. Virei o caminhão ali mesmo e entrei. O lugar parecia meio abandonado, mas a bomba de diesel estava acesa. Tinha uma daquelas luzes amareladas que não piscam, mas cansam o olho. E sentado numa cadeira de plástico, com um copo de café na mão, estava o dono. Homem de uns 50 e poucos anos. Magro, com o cabelo já bem ralo e um olhar que eu juro era como se ele já soubesse de tudo. Ele me olhou de cima a baixo e falou com um sorriso calmo: "Chegou no lugar certo, parceiro. Aqui a gente cuida dos que estão na beira." Eu ri meio sem graça e ele emendou: "Tem banho quente, tem rango feito na hora e tem frete amanhã se quiser." E foi assim, sem perguntar nome, CPF, nada. Ele parecia saber, como se tivesse visto na minha cara que eu não era de conversar, que eu estava precisando só de algum lugar onde ninguém me perguntasse quando foi que a minha vida desandou. Aceitei tudo, o banho, o jantar, até um colchão numa salinha do fundo ele me ofereceu. E naquela janta, arroz, feijão, bife acebolado e um ovo estalado, foi a primeira vez em muito tempo que eu comi sem pressa. Sem pressa e sem falar. Só que ele falava muito e calmo. Aqui só para quem precisa, quem tá rodando sem querer chegar. Já ajudei uns bons, sabe? Gente que tava quase entregando a chave da vida. Tem algo em comum entre eles. Todos tinham perdido alguém que fazia a vida ter sentido. Aí ele olhou para mim,
como quem já sabia a resposta. E você? Já perdeu alguém que fazia você querer viver? Eu engoli o feijão inteiro nessa hora. Fiquei olhando para o prato. Demorei uns bons segundos e só consegui dizer: já. Ele sorriu. Aquele sorriso triste, sabe? Sorriso que não é resposta, é aviso. Então você vai dormir bem aqui. E foi isso. Aquela frase ficou batendo na minha cabeça do mesmo jeito que a chuva batia na lataria do caminhão. Então você vai dormir bem aqui. Mas não foi isso que aconteceu. O quarto era simples, mas limpo. Lençol novo, ventilador de parede, armário embutido. Só que o que me chamou a atenção mesmo foi a parede. Tinha umas 15 fotos coladas ali em moldura simples. Homens sorrindo, caminhoneiros, diferentes idades, diferentes rostos, mas com uma coisa igual. Todos com o mesmo uniforme. Macacão azul com o logo do posto bordado no peito. Boné igual e um crachá pendurado. Sabe aquele tipo de detalhe que o cérebro tenta ignorar, mas que depois fica martelando como se fosse alarme de ré? Porque todo mundo estava com a mesma roupa. Dormir, eu não dormi. Fiquei virando de um lado para o outro, até que dei umas cochiladas picadas. De manhã ele apareceu já com o café coado e uma bandeja de pão com margarina e veio direto ao ponto. Tenho um frete para fazer, Celso. Simples. 3 tambores, levar numa chácara logo depois do trevo. Pago à vista. Ele me chamou pelo nome. Eu não lembro de ter dito. Leve, carga bem amarrada. Tá tudo no baú. Se topar, pode ir agora. A grana era boa. O trecho era curto. E mesmo com o incômodo da noite anterior, eu aceitei. Foi no meio da estrada de terra, depois do asfalto terminar, que comecei a sentir o baú balançando de um jeito estranho. Na primeira vez, achei que era buraco. Na segunda, pensei que era animal solto. Na terceira, eu parei. Desci, fui até atrás do caminhão. Soltei a lona, que estava meio frouxa, e vi os tambores. 3, um deitado, 2 em pé. E quando abri o primeiro, eu achei que fosse manequim ou bicho, mas era um homem, um corpo, pele cinza, olho entreaberto, braços dobrados como quem foi entulhado lá dentro. No segundo, mesma coisa. No terceiro, quando fui abrir, ele se mexeu. Tinha um homem vivo ali, mas com a boca costurada. Ele me olhou com desespero. Tentou erguer a mão, mas estava amarrado. E no bolso da calça jeans dele, meio rasgada, tinha um papel todo sujo e amassado. Escrito a caneta: me ajuda. Ele só escolhe quem não tem ninguém. Na hora, eu não pensei em polícia. Não pensei em testemunha. Não pensei em câmera. Eu só pensei, eu podia estar no lugar dele. E podia mesmo. O homem ali dentro, suado, com os olhos esbugalhados, a boca toda torta de linha grossa costurada à força. Ele não tentava falar. Ele só tremia. E me olhava como se eu fosse a única chance dele. Ou a próxima vítima. Eu não consegui pensar em nada além de voltar. Pisar fundo. Fugir dali com o caminhão e devolver aquilo para o lugar de onde saiu. Mas quando eu voltei para o posto, ele não estava mais lá. Não é modo de dizer não. O prédio estava assim, mas sem alma nenhuma. Porta de vidro trincada, corrente no cadeado, bomba desligada. Nem sinal do homem, nem do cheiro de comida, nem das vozes que eu jurava ter escutado quando saí. E sabe o pior? Não parecia saqueado, não parecia vandalizado, parecia vazio fazia tempo. Com o coração socando dentro do peito, desci do caminhão. Me aproximei da lanchonete onde tinha jantado e onde ele tinha me feito aquela pergunta. Lá dentro, só tinha uma única coisa em cima da mesa. Um cartaz plastificado desses de propaganda. Em letras grandes, voluntários para os fretes da paz. Estrada é cura. E logo abaixo, as fotos. Aquelas fotos que eu tinha visto no quarto. Só que agora a minha estava no meio. Mesma moldura, mesmo fundo, mesmo sorriso. Ou melhor, um recorte meu sorrindo, provavelmente tirado da câmera de segurança ou até do celular dele.
boné, macacão, crachá, era eu, como se eu já tivesse feito parte daquilo antes mesmo de aceitar o frete. Eu saí correndo, não chamei polícia, não liguei para ninguém, porque me diz, o que eu ia dizer? Boa noite, moço. Acabei de levar uns corpos numa estrada de terra. Encontrei um homem costurado vivo. Voltei e o posto virou prédio abandonado. Ah, e a minha foto tá lá, como se eu já fosse funcionário. Imagina só. Um cara falido, largado pela mulher, com histórico de depressão e sem documento do frete. Iam dizer que eu alucinei, ou que eu inventei. Talvez eu tenha mesmo, mas aquele papel ficou comigo. Eu guardei. Tá sujo, rasgado, mas tá guardado. Me ajuda. Ele só escolhe quem não tem ninguém. Eu não sei o que ele fazia com os corpos. Não sei se era ritual, se era tráfico, se era algum tipo de culto torto que se alimentava do sofrimento alheio. Só sei que não era coincidência. Aquele homem sabia o que procurar. Sabia quem estava quebrado o bastante para aceitar comida, cama e frete sem questionar. Sabia quem estava pronto para sumir e ninguém dar falta. E isso, moço, isso é o que mais me assusta até hoje. Não foi o corpo, nem a boca costurada. Foi perceber o seguinte: se eu tivesse com um pouco menos de medo naquela manhã, se eu tivesse confiado só mais um tiquinho nele, se eu não tivesse aberto a lona, talvez eu tivesse virado parte da parede. Da próxima leva de voluntários, com crachá e sorriso. E a parte mais cruel, eu acho que ele não mente quando diz que estrada é cura. Porque depois daquela noite, eu nunca mais consegui dormir do mesmo jeito. A estrada me curou, sim, mas me curou da ilusão de que a pior coisa do mundo é estar sozinho. Porque pior mesmo é ter alguém vendo isso e escolhendo você por causa disso. Sabe o que é engraçado? Tem coisa que só começa a dar errado na tua vida depois que você tenta consertar. Eu fiquei parado 2 anos, sem pegar estrada, sem encostar num caminhão, sem nem querer ouvir o ronco de um motor a diesel. 2 anos tentando fingir que eu era outra pessoa, tentando esquecer, mas foi só eu tentar voltar, só tentar, que a coisa começou. Eu tô falando de um caminhão. Um FH prata, ano 2004, lateral com o nome raspado, pintura cansada, mas motor zerado. Foi isso que me disseram. Comprei de um cara que estava se desfazendo da frota do irmão. O irmão, segundo o mecânico, tinha batido as botas dentro da boleia mesmo, infarto fulminante, parado no pátio de um posto em Goiás. Sozinho. Na hora que ele falou isso, eu engoli seco. Mas tentei disfarçar. Dei uma risada de canto de boca, falei, melhor assim do que sofrendo num hospital, né? Mas por dentro, aquilo me travou, não pela morte. É que o cara morreu exatamente como eu sempre imaginei que eu ia morrer. E vou te contar, não foi o preço que me fez comprar aquele caminhão. Foi o silêncio. O caminhão estava ali, encostado, quieto. A cabine estava limpa. Nenhum cheiro de morte, nenhum sinal de coisa errada. Só parado. Parecia até que ele estava esperando alguém. E eu achei, sei lá, que talvez fosse eu. A primeira viagem foi para Minas, carregado de leite em pó. Tudo tranquilo no papel. Viagem rápida. Era só ir, descarregar e voltar. Mas foi quando eu encostei num posto em Três Corações, ali de madrugada, e fui puxar um cochilo antes do dia clarear, que a coisa começou a dar nó. A cabine do caminhão estava toda original, só o rádio que era adaptado, e o painel tinha uma folga numa parte perto do porta-luvas. Eu estava tentando achar onde ficava o botão de acender a luz da cortesia, quando meti o dedo ali naquela fresta e senti papel. Papel seco, dobrado, escondido. Era um envelope, cheio. Dentro tinha umas cartas amareladas dobradas 2 vezes, escritas à mão. Todas começavam com a mesma frase: filho, se você estiver lendo isso... Meu sangue gelou.
Sabe quando o teu coração dá aquela acelerada do nada, mas o corpo não acompanha? Li a primeira carta, depois a segunda, depois li todas. Tinha mais de 20, algumas rabiscadas, outras com letra trêmula. O tal do Gilmar, era esse o nome do antigo dono, escrevia como quem estava pedindo perdão de joelhos. Dizia que tinha abandonado o menino pequeno, que não sabia como pedir desculpa, que vivia na estrada tentando juntar coragem para voltar. Mas o pior era o que ele repetia em quase todas as cartas. Eu prometo que um dia eu volto e te entrego esse caminhão, no dia certo, do jeito certo. Eu fiquei ali na boleia com aquele envelope no colo, como se tivesse achado uma caixa de ossos. Não sabia o que fazer, se devolvia, se rasgava, se ignorava. Mas no fundo, sabe o que foi que me travou? É que aquelas cartas, elas pareciam escritas por mim. Eu perdi meu filho, atropelado, 4 anos atrás. Estava com a ex-mulher indo para a escola. Um caminhão invadiu o acostamento. Não foi culpa minha. Não fui eu que estava dirigindo. Mas sabe o que eu fazia naquela manhã? Dormia num hotel barato, depois de 3 dias seguidos dirigindo por frete picado. Eu podia ter ido ver ele, podia ter ligado, podia ter feito alguma coisa, mas não fiz. E agora eu estava ali, sentado dentro de um caminhão que pertencia a um homem que também falhou com o filho. E ele morreu tentando entregar esse caminhão de volta. Voltei para a estrada meio zonzo, mas segui. Fiz a entrega, recebi e peguei outra carga. Papel higiênico para interior de São Paulo. Foi nessa segunda viagem que aconteceu, e foi do jeito que marca mesmo. Era umas 3 da manhã. Eu tinha parado num posto perto de Itirapina para tomar um café. Tava escuro, vazio, só uns 2 caminhões no pátio. Quando volto, vem um homem alto, de boné e barba branca, andando na minha direção. Lento, com a mão no bolso. Ele para do lado do caminhão e dá 2 toques no vidro. Eu abaixo o vidro e ele solta. Esse caminhão aí era do Gilmar, né? Eu só confirmei com a cabeça. Aí ele pergunta, você é filho dele? Na hora me deu um negócio ruim. Falei que não. E aí ele ficou calado por uns segundos. Depois disse, quase cochichando, engraçado, é que ele pediu para te entregar o caminhão no mesmo dia que morreu e saiu andando. Simples assim. Fui atrás, saí do caminhão, olhei para os lados. O homem tinha sumido. Fui até a conveniência. Perguntei para o frentista se ele tinha visto alguém ali agora. Nada. Só o senhor mesmo, patrão. Voltei para o caminhão com a perna tremendo. Peguei as cartas de novo. Comecei a procurar alguma data, algum endereço, alguma pista. E encontrei. Uma carta diferente das outras, com um papel mais novo. Tinha um nome completo e um endereço escrito à mão. André Felipe S. Rua Benedito Rocha, número 44, Araras. Eu já tinha passado por Araras 1000 vezes. Era caminho para mim. E eu tomei uma decisão ali. Ia até essa rua. Ia até esse número. Ia descobrir se o tal do André existia. E se ele era mesmo o filho que nunca recebeu nenhuma carta. Eu não falei para ninguém que ia até lá. Simplesmente saí da rota e fui. Um pedaço de mim já estava cansado daquele caminhão desde o primeiro dia. Mas outra parte queria entender. Tinha coisa ali dentro que não era só ferrugem e graxa. Tinha arrependimento impregnado. Cheguei em Araras no meio da tarde. Um calor de rachar. Fui seguindo o GPS e quando entrei na tal Rua Benedito Rocha, eu desacelerei. Era uma rua simples, meio esquecida, casas baixas, muro descascado. O número 44 era um portão de ferro com pintura azul descascando. Não tinha campainha, só um trinco. Bati palmas, ninguém respondeu. Fiquei ali parado por uns minutos, pensando se devia mesmo insistir. Aí escutei barulho vindo de dentro. Passos arrastados. Portão se abriu devagarzinho e quem aparece é um rapaz. Devia ter uns 30 e poucos anos. Olhar direto, mas perdido. E os olhos brancos. Ele era deficiente visual. A primeira coisa que ele falou foi: boa tarde, tá procurando alguém?
Eu travei. Gaguejei. A voz não saiu de cara. Aí respondi: André, você é o André Felipe? Ele confirmou com a cabeça. E eu respirei fundo. Tirei o envelope de dentro da camisa. Aquele mesmo envelope com as cartas. Falei: acho que isso aqui é seu. Ele não entendeu de imediato. Pedi para ele sentar comigo no degrauzinho da calçada. Comecei a ler uma das cartas em voz alta. Quando li o primeiro: filho, se você estiver lendo isso, ele encostou a mão no meu braço e disse: essa letra é do meu pai? Eu confirmei. E ele não chorou. Só ficou em silêncio. O tipo de silêncio que pesa. Depois falou: eu sempre achei que ele não queria saber de mim, que tinha me esquecido, mas eu sonhei com ele, sabe? Aquilo me arrepiou inteiro. Perguntei como assim. E ele respondeu: no dia que disseram que ele tinha morrido, eu sonhei. Sonhei que ele estava parado na frente de casa, de pé, do lado de um caminhão. Mas não batia, não dizia nada, só esperava. Quando fui abrir o portão no sonho, ele falou só uma coisa: tô cumprindo uma entrega. E sumiu. Eu não tinha como responder. Fiquei parado, tremendo por dentro. A gente ficou um tempo ali sem dizer mais nada. Eu entreguei o envelope todo nas mãos dele e ele segurou como se fosse um bebê. E ali, naquela hora, eu decidi: não ia sair dali com aquele caminhão. Esperei anoitecer. André entrou. Eu deixei o caminhão estacionado bem na frente da casa. Chave no contato. Porta trancada por fora. Não escrevi bilhete, não deixei recado. Só fui embora, a pé. Andei até o terminal rodoviário da cidade. Tinha um ônibus saindo para Campinas dali 1 hora. Comprei passagem, esperei quieto. Não sei explicar o que eu estava sentindo. Não era medo. Era um vazio que parece que você precisa atravessar para sair vivo. O ônibus chegou. Subi. Escolhi um banco no fundo. A poltrona do meu lado ficou vazia. Até que, já perto de Americana, um homem subiu e sentou na frente. Tava chovendo fino. Ele não disse nada, só se ajeitou e cochilou com a cabeça encostada no vidro. E foi aí que eu vi a mão dele apoiada no braço da poltrona, com uma aliança larga, prata, riscada, a mesma aliança que estava numa das cartas, descrita pelo Gilmar. Ele tinha escrito que nunca tirava ela desde que foi embora de casa. Eu não consegui olhar para o rosto. Minha vista embaçou. Mas sabe quando o corpo reconhece antes da mente? Na parada de Limeira, ele desceu. Nem olhou para trás. Foi caminhando na chuva, devagar, com as costas curvadas, como quem finalmente terminou alguma coisa que devia ter feito muito tempo antes. Desde então, eu nunca mais encostei num caminhão. Voltei a viver de bico. Carrego frete pequeno de Kombi, ajudo oficina, entrego peça. Mas tem uma coisa que eu sei e que me visita toda madrugada antes de dormir. Tem caminhão que carrega mais do que carga. Carrega história, carrega promessa. E se você entrar nele, é bom saber que talvez ele não seja seu. Você só está entregando o que faltava. Tem gente que acha que o pior medo de um caminhoneiro é ser assaltado, dormir na estrada, bater o caminhão. Não é. O pior medo de um caminhoneiro de verdade é descobrir que ele transportou uma coisa que não devia. E quando eu falo coisa, eu não estou falando de droga nem de arma. Estou falando de gente. Gente que não devia estar ali. Gente que nunca devia ter sumido. Eu não sou nenhum novato. Trabalho com caminhão desde os 18. Hoje eu tenho 49. Desses 49, 30 foi em cima de um bruto. Sou fixo numa multinacional de transporte seco, rota fechada, tudo certo, salário fixo, carteira, frota grande, mas também já me arrebentei na estrada. Perdi colega num acidente que, na moral, podia ter sido comigo. Desde aquele dia, desenvolvi uma mania esquisita. Eu verifico tudo, tudo. Porta, pneu,
Lona, mangueira, freio, luz, até o barulho do motor no ponto morto. Se tiver um parafuso torto, eu não rodo. A história que eu vou contar aconteceu tem mais ou menos 7 meses. Eu estava de folga num domingo quando recebi ligação da empresa. Era um supervisor novo, nunca tinha falado comigo. Disse que o caminhão da minha rota titular estava com problema no compressor de ar, que iam me colocar provisoriamente em outro veículo, um que estava na garagem da matriz, com tudo certinho, documentação, calibrado e revisado. Desconfiei. Caminhão da frota reserva parado há mais de ano, segundo eu sabia. Mas como veio ordem de cima, fui. Cheguei lá no pátio e o bicho estava encardido por fora, mas com tanque cheio e chave no porta-luva. Subi, sentei, conferi os básicos. Tudo ok. Mas aí fui mexer no tacógrafo, aquele aparelho que registra tempo, velocidade, paradas, e o lacre estava frouxo. Era um lacre amarelo da própria empresa, com um código que normalmente vem selado no canto. Mas esse estava torto, tipo mal encaixado. E eu juro por Deus, a primeira coisa que me veio foi o acidente do meu amigo, porque foi por uma besteira mecânica. Então, quando vi o lacre torto, já senti o estômago gelar. Peguei um canivete pequeno e abri. Dentro do compartimento do tacógrafo, não era para ter nada além da bobina de papel, mas tinha um papelzinho amassado, bem apertado no fundo, quase escondido. Abri aquilo tremendo. Era um pedaço de papel de caderno, rasgado, escrito à caneta, com letra corrida e trêmula. Estava escrito: "Me tiraram do lugar, eu tô aqui dentro." Li 2 vezes. O aqui dentro me gelou. Porque dentro de onde? Do caminhão? Da cabine? De alguma parte que eu não tô vendo? Guardei o papel no bolso. Fechei o tacógrafo. Sentei. Fiquei um tempo olhando o painel desligado. Sabe quando você sente que tem alguma coisa te encarando, mas você não sabe de onde? Foi isso. Voltei na recepção da matriz e pedi para falar com alguém do RH. Veio uma mulher, nova também, meio enrolada com planilhas. Perguntei direto: "Você pode ver para mim quem foi o último motorista que rodou com o caminhão 78811? Ela estranhou. Digitou ali no sistema e disse: "Esse caminhão aí estava parado para manutenção, desde janeiro do ano passado." Eu gelei. Janeiro do ano passado. Mais de 12 meses sem rodar. Não é possível, eu falei. "Ele está pronto, tanque cheio. Alguém usou isso aí." Ela riu, tipo sem entender. "Não, moço. Ninguém. Ficou parado todo esse tempo. Tá voltando pro giro agora." Voltei pro caminhão com um peso nas costas. Dirigi até em casa com aquilo martelando. À noite, sem conseguir dormir, resolvi fuçar melhor. Peguei a lanterna e comecei a olhar a cabine com mais cuidado. Levantei os bancos, tirei o tapete de borracha, examinei tudo. Mas foi quando eu levantei a capa de proteção do banco do carona que eu vi um tênis infantil, daqueles bem pequenos, número 26 ou 28, escondido lá dentro, colado no fundo com fita isolante por cima. O tênis estava com sangue seco na sola e na lateral, e uma marca visível de mordida humana no tecido. No cadarço, tinha um pedaço de fita isolante enrolado, como se tivesse sido usado para amarrar alguma coisa, ou alguém. Aquilo não tinha como ser esquecido ali por acidente. Alguém escondeu, enterrou ali dentro. Sentei no banco e fiquei olhando para o nada por um tempo. Sabe quando a cabeça começa a montar o que você ainda nem quer imaginar? Fui no dia seguinte direto para a empresa. Falei com o chefe de frota. Mostrei o bilhete e o tênis. Ele não quis nem pegar. Mandou que eu entregasse o caminhão imediatamente e pediu para não mexer em mais nada, porque agora seria assunto interno da matriz. Quando eu perguntei se iam acionar a polícia, ele me respondeu uma coisa que eu nunca esqueci. "Valdir, se você quiser confusão, pode continuar. Mas esse caminhão tem dono, tem histórico. E se ele estava parado, é porque estava parado. Tá entendendo?" Fiquei com aquilo atravessado. Fui embora sem deixar o caminhão.
Levei para uma oficina de confiança, um lugar onde eu mexo meus brutos há anos. Falei pro dono: mano, desmonta a parede da boleia, aquela que separa a cabine da carroceria. Se tiver gasto, eu pago, mas eu preciso saber. O cara me conhecia. Ficou calado, pegou as ferramentas e foi. Demorou uns 40 minutos para abrir tudo com cuidado. Tinha uma parede falsa, fina, um reforço ali no fundo, como se fosse uma adaptação para guardar alguma coisa dentro da estrutura da cabine. Por trás da madeira e da fibra, tinha sangue, muito sangue seco, uns fios brancos, tipo de nylon, colados com uma substância marrom, e pedaços de plástico transparente com cabelos grudados, cabelos finos, claros, talvez de criança. Naquele momento eu já sabia. Aquela criança que escreveu aquele bilhete, ela estava ali dentro, ou tinha estado. Valdir, você quer que eu continue? O mecânico me perguntou. Não, fecha, deixa assim, já vi o que eu precisava. Levei o caminhão de volta para o pátio da empresa à noite. Deixei a chave na portaria. Entreguei como se nada tivesse acontecido. Mas naquele mesmo dia, fiz uma denúncia anônima. Só que o que veio depois me mostrou que tem coisa que é grande demais pra gente cutucar. A denúncia que eu fiz foi limpa. Fiz de um computador de lan house, usando nome falso, foto do tênis, do bilhete, e descrevi a parede falsa com tudo que eu vi. Enviei para o Disque Denúncia da Ouvidoria Estadual e também para o Ministério do Trabalho. Achei que dali para frente ia ser com eles. Mas não foi. Porque o que eu não sabia era que alguém dentro da própria empresa já tinha limpado todos os rastros. Na semana seguinte, um amigo meu, que trabalha com rastreamento de frotas, me chamou para tomar um café. Ele ficou sabendo que eu tinha usado o caminhão 78 e 11 e estranhou, porque no sistema ele já tinha visto aquele bruto rodar escondido antes. Disse que meses atrás teve 3 registros de uso desse mesmo caminhão fora de turno. Só que a rota estava esquisita. Saía de madrugada do pátio sem entrada no portão, sem nota fiscal e seguia até umas regiões afastadas do interior de São Paulo. Cidades pequenas, com zona rural pesada, lixão a céu aberto, lugar onde ninguém fiscaliza nada. E o pior, os registros sumiram do banco de dados depois. Alguém entrou na central e apagou. Só que ele, que já é rato de sistema, tinha feito um backup uns dias antes e achou os rastros num pendrive antigo. Me mostrou. Eram 3 datas, 3 viagens clandestinas, com tempo de parada longo em lugares onde ninguém vai à toa. Fiquei olhando aquilo, sentado, mudo, com a sensação de que eu tinha dirigido um túmulo ambulante. E pior, um túmulo usado mais de uma vez. Voltei para casa com o peito travado. Minha mulher notou, mas eu não falei nada. Só disse que talvez eu pedisse demissão, que não estava me sentindo bem. 2 dias depois, recebi um e-mail anônimo, sem nome, sem texto, apenas o título da mensagem: quem mexe onde não deve, para de rodar. Apaguei, mas já era tarde. 2 dias depois fui chamado no RH. Acusaram que eu tinha danificado a estrutura interna do caminhão. Disseram que eu mexi onde não devia, que desmontei sem autorização, que estava indo contra o protocolo da empresa. Me botaram para fora por justa causa. Assim, sem chance de defesa, sem direito a nada, não teve como recorrer. Disseram que eu causei prejuízo, mas eu sei que a verdade não estava no banco, estava atrás dele. Desde então, nunca mais subi num caminhão daquela empresa. Voltei a rodar como agregado, pego frete no boca a boca, faço o que dá. Mas uma coisa não sai da minha cabeça. A letra no bilhete, pequena, corrida, desesperada. Me tiraram do lugar, eu tô aqui dentro. Aquilo foi escrito com alguém escondido ali dentro, presa, respirando pouco, sabendo que ninguém ia ouvir, exceto talvez o motorista errado. O motorista certo. Eu. A única coisa que me arrependo até hoje é de não ter desmontado tudo ali mesmo, com a polícia junto. Talvez desse tempo, talvez desse para achar alguma coisa ainda viva. Ou talvez
Só desci para ver o que ninguém queria que fosse visto. Mas não fui até o fim. Fiz o que dava e paguei o preço. Hoje em dia, quando alguém me oferece um caminhão que está há muito tempo parado, eu não penso duas vezes. Recuso, porque eu aprendi da pior forma. Nem tudo que está quieto está em paz. E tem carga que não está na nota fiscal. Tem carga que respira. Tem carga que grita e a gente só escuta quando é tarde demais. Você já sentiu que pegou alguma coisa que não era sua, mas não no sentido de roubo? Era sua porque caiu no teu colo, só que não devia ter caído. Você não pediu, não foi atrás, mas mesmo assim ficou com aquilo. É isso que essa moeda virou para mim. Não é sobre sorte, nem azar. É outra coisa. Eu vou tentar contar isso aqui do jeito que me vem na cabeça, porque até hoje, quando lembro, não parece que aconteceu comigo, mas aconteceu. E o pior, eu acho que no fundo, eu sabia que ia acontecer. Eu nunca gostei de substituir caminhão de colega falecido. A maioria dos motoristas evita também. Não é nem medo, sabe? É respeito. Cada caminhão é uma extensão do dono. A boleia tem cheiro da pessoa. O jeito de trocar marcha, a posição do banco, até o que ela deixa no painel. Mas às vezes a empresa não dá opção. Foi o caso. Eu estava de folga, ia tirar uma semana em casa, depois de uma viagem longa para o sul, quando o chefe me liga à noite. Nem enrolou. Gerson, o motorista da unidade de Lucas, morreu. Precisamos de alguém de confiança para pegar o caminhão. Você é o único que conhece aquele trecho. Eu travei. Morreu como? Ele suspirou, baixinho. Acidente. Não teve testemunha. Aquele acidente sem testemunha já me engasgou de cara. E o jeito que ele falou, como quem fala de uma peça que estragou. Eu perguntei o nome do cara. Ele me disse. Eu não conhecia, mas já tinha ouvido o apelido. Jota. Diziam que ele era calado, mas dirigia bem. Novo. Tinha 2 filhos pequenos. Eu não queria, mas aceitei. Fui no outro dia cedo. O caminhão estava no pátio da empresa, já limpo, abastecido, pronto para rodar. Só que quando entrei, senti uma coisa. Não era fedor, nem sujeira. Era vazio. Tipo quando você entra numa casa que acabou de ser desocupada por quem morreu. O ar fica outro. Me sentei, ajeitei o banco, liguei o painel. Tudo funcionando. Mas aí, quando fui fechar a porta, vi ela ali. No porta-moeda da porta do motorista, uma moeda de 25 centavos, furada. Daquelas antigas, sabe? Que tinha um furo no meio. Dei risada por dentro. Pensei, alguém esqueceu isso aqui ou deixou de propósito para dar sorte. Peguei. Era leve, mas gelada. Na hora que encostou na palma da minha mão, me deu um arrepio que foi da nuca até os rins. Um frio seco. Mas aí você pensa, superstição, cansaço, cabeça mexida por causa da notícia, né? Botei a moeda no bolso da calça e fui. Nem lembrei mais daquilo. Rodei uns dias com esse caminhão, sozinho. Estrada de terra, estrada de asfalto, entrega, descarregamento, parada em posto. Tudo normal. Até que numa dessas, eu parei numa borracharia no meio do nada, perto de Pedra Preta. Um calor infernal, borracharia aberta com lona rasgada. 2 cachorros dormindo na sombra. Desci do caminhão porque tinha percebido um barulho estranho numa das rodas traseiras. O cara que veio me atender era velho de estrada, moreno escuro, bigode bem branco. Olhou para mim, olhou para o caminhão e soltou. Você que é o Gerson? Eu fiz que sim com a cabeça. Ele coçou o queixo, baixou os olhos. Aí levantou de novo e falou sem rodeio. Então, essa moeda era do morto. Eu juro por Deus. Eu achei que não tinha escutado direito. Que moeda? Essa aí do seu bolso. Na hora meu estômago deu um nó. Eu tinha esquecido da moeda, mas estava lá. No bolso direito. A mesma. A furada. Que morto?
Ele apontou para o caminhão. O que estava dentro desse aí que você está rodando? Voltei para o caminhão zonzo. Não troquei nem ideia, nem perguntei como ele sabia. Só fui embora, mas aquilo ficou martelando. A moeda furada, o arrepio, o jeito seco do borracheiro e a pergunta que eu não queria fazer. Como ele sabia que eu estava com a moeda? À noite, parei num pátio de caminhoneiro e fiquei encarando o céu. Dormi mal. Tive um sonho esquisito. Sonhei que encostava no caminhão e o volante estava quente demais, como se estivesse no sol o dia todo. Mas o caminhão estava na sombra. Acordei suando, mesmo com o ar-condicionado ligado. A partir daí, toda vez que eu pegava na moeda, parecia que a pele esquentava. Uma hora, no sinal de uma cidadezinha, deixei ela cair no chão da cabine. Ela quicou 3 vezes e parou perto do freio de mão, girando, mas não fez barulho de metal. Fez um som oco. E foi aí que eu decidi ir atrás do que aconteceu com o tal do Jota. Liguei para um colega antigo, o Bira, que trabalha na central de logística. Perguntei se tinha como ele me mandar qualquer coisa sobre o acidente. Ele me mandou foto do laudo por WhatsApp. Só de abrir, eu suei frio. O caminhão foi encontrado parado, fora da pista, sem arranhão, sem derrapagem, sem batida, com a porta do motorista aberta. O corpo do motorista estava do lado de fora, no chão batido. A frase do perito ainda me arrepia até hoje. O crânio apresentava afundamento severo no lado esquerdo. Encontrado objeto metálico, moeda furada, encaixada no globo ocular do mesmo lado. Eu travei. Fechei o celular. Segurei a testa com a mão. Era a mesma moeda. Depois que eu li o laudo, eu comecei a andar diferente. Não dava mais para fingir que era só coisa da cabeça, porque não era. Eu lembrava do borracheiro dizendo que a moeda era do morto. Lembrava da sensação gelada quando peguei ela pela primeira vez. E agora estava lá, preto no branco, no papel do IML. Objeto metálico inserido no globo ocular esquerdo. Moeda furada. Era a mesma, era a que eu guardei no bolso. Só que aí você entra numa guerra dentro da própria cabeça, porque se você acredita que é coincidência, você é burro. Mas se acredita que não é, você enlouquece. E foi isso que começou a acontecer comigo. Eu parei de rodar com música. Desligava o rádio e andava só no som do motor. Qualquer barulhinho virava motivo para eu encostar. Comecei a ter paranoia com coisa besta. Ruído de vento, freio cantando seco, rangido da suspensão. Numa dessas noites, eu parei num posto no meio do cerrado para dormir. Não tinha mais ninguém. Deitei na boleia e tentei esquecer tudo. Dormi. Mas acordei de madrugada com o barulho de moeda caindo. Sabe aquele som característico? Quando a moeda gira no piso e para devagar? Foi exatamente isso, dentro da boleia. Eu travei. Não olhei. Não respirei. Só fiquei ali, parado, suando frio, com o coração batendo na garganta. A moeda não caiu de novo. Não fez mais barulho, mas eu também não dormi mais. Quando amanheceu, eu levantei, procurei no chão da cabine. Só tinha a mesma moeda, a furada, no mesmo canto de sempre. Parece besteira, né? Mas quando um troço insiste em não sair do lugar, é porque você está onde não devia estar. No dia seguinte, eu tomei a decisão. Eu não ia devolver a moeda para a empresa. Não ia inventar desculpa, nem pedir para trocar de caminhão. Eu ia me livrar dela e seguir a vida. Peguei um trecho de estrada de chão, perto de uma reserva, e parei o caminhão ali mesmo. Desci. Fui até um mato fechado, com cheiro de poeira úmida. Tirei a moeda do bolso. Ela parecia mais escura do que antes, como se tivesse oxidado. Mas não fazia tanto tempo assim, e eu não molhei ela. Fiquei olhando aquele furo no meio e pensei pela primeira vez, por que alguém colocaria uma moeda furada dentro do olho de um morto? Não tem resposta. Ou tem, e a gente prefere não saber. Eu joguei com força para dentro do mato. Ouvi ela bater em alguma coisa, depois nada. Silêncio. Voltei para o caminhão com as mãos suando e fui embora.
Você deve estar achando que acabou aí, né? Que eu joguei a moeda e tudo voltou ao normal. Não voltou. Eu nunca mais vi a moeda. Mas também nunca mais consegui esquecer dela. Porque o pior não foi ter pego uma coisa que era de alguém morto. O pior foi ter continuado com ela, mesmo depois de saber disso. Era como se eu tivesse aceitado. Como se ao guardar eu tivesse concordado com alguma coisa. Tipo um pacto mudo, sem palavras. E isso fica na cabeça. Às vezes eu paro o caminhão na estrada e fico escutando o vento. Às vezes olho pelo retrovisor e sinto que alguém já ocupou aquele banco antes de mim e não saiu de verdade. Mas o que me pega de verdade é que até hoje, sempre que eu pego uma moeda furada, em troco, em posto, em boteco, em cobrança de frete, me dá um arrepio tão forte que eu largo na hora e lembro do laudo, do globo ocular, da frase seca no papel e do borracheiro dizendo: essa moeda era do morto.